Olá, meu povo, vamos chegando. Manhã gelada hoje, hein? Vamos chegando, vão falando pra mim da onde que você me assiste nesse dia. Tá frio no lugar que você está? Não está frio? Como é que está o seu dia nessa manhã de quarta-feira? O dia dessa live aí. E uma live muito importante, porque quando a gente pensa em exercício, quando a gente pensa em treinamento, a gente pensa geralmente no corpo, não é verdade? Mas hoje a gente vai falar sobre um treinamento fantástico para fortalecer a sua mente. Como envelhecer com uma mente saudável. Fala pra mim de onde que você está me assistindo nessa manhã. De que lugar do país? Olha aí, ó. Seja muito bem-vindo você aí, Carlos de Apucarana, no Paraná. Quem mais? Vai colocando pra mim de que lugar do país você me assiste nesta manhã. Coloque aí pra mim. Olha aí, um grande abraço para Maria de Curitiba, no Paraná. Tá frio aí, Maria? Seja bem-vindo. De que lugar você me assiste neste dia? Coloque o lugar aí pra mim, vai colocando. De que lugar? Fabiana de Ponta Grossa, no Paraná. Seja muito bem-vinda. Quem mais? Coloca pra mim um abraço para os amigos aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul também, que já estão chegando. Vai colocando pra mim de que lugar do país você me assiste enquanto eu tomo um chazinho quente aqui. Olha aí, mais gente chegando, você que está aí no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook, de que lugar do país você me assiste? Tá frio na região que você está? Tá quente? Olha aí, chegando também a Maria lá de Belém do Pará. Seja muito bem-vinda, Maria. De que lugar você me assiste? Coloque para mim aí, eu quero te cumprimentar ao vivo nesse instante aqui agora. Hoje a gente vai falar sobre exercícios para fortalecer a sua mente. Como que você pode desenvolver a sua mente e fortalecer a sua mente para que quando você envelhecer você não tenha problemas cognitivos, você não tenha problemas de doenças como, por exemplo, Alzheimer. Fala pra mim de onde você me assiste. A gente vai começar o dia de hoje conversando sobre um assunto muito importante que tem a ver com a sua saúde, tem a ver com a sua mente, tem a ver com a sua felicidade, tem a ver com a sua saúde mental. E a cada dia a gente tem falado aqui, tanto de manhã como à noite, sobre isso. Então vamos à live, o assunto de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nesta manhã, nesse dia. Estou muito feliz, um grande abraço para minha amiga Cidinha também. De que lugar aí, Cidinha, que você está assistindo? Bom dia, amigo, Deus te abençoe, suas lives têm me ajudado muito, que legal. Um abraço aí para Santa Catarina, Denise, da cidade de Joinville. Eu morei em Joinville, viu, Denise? Morei em Joinville, acho que foram 2 anos da minha vida, um tempo atrás aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre alguns exercícios muito importantes para fortalecer a sua mente. O que você pode fazer para fortalecer a sua mente e ter saúde? Quando a gente pensa em saúde, a gente acaba pensando geralmente no corpo. E saúde para muitas pessoas é só a saúde do corpo. E se você parar para pensar, a gente deveria se preocupar. É verdade, Cidinha, Itararé, exatamente, São Paulo. Eu não quis arriscar aqui, mas quase que eu falei Itararé, mas falei melhor, né? Mas sejam todos bem-vindos e também bem-vindas. Quando você pensa na mente, você sabe que aqui você tem um canteiro muito fértil, aonde toda e qualquer semente que você coloca aqui dentro, ela vai florescer, ela vai crescer. Se você coloca sementes ruins, você vai ter, consequentemente, frutos ruins. Se você coloca sementes boas, consequentemente, você vai ter frutos bons. Então, aquilo que você coloca aqui vai ser a diferença, tanto agora no presente, como no futuro, quando a idade chegar. Porque todos nós, um dia, vamos envelhecer. E tem muita gente que, às vezes, tem medo de envelhecer. E você não deveria ter medo de envelhecer. O medo não deveria fazer parte da sua vida. A gente já fez uma live inteira sobre o poder do medo. A questão não é envelhecer, a questão é como você envelhece. E quando você olha para essa questão, muitas pessoas acabam envelhecendo e envelhecem de uma maneira terrível, complicada e principalmente doente. E com ações que você pode tomar, você pode ter muita saúde.
Eu, por exemplo, conheço pessoas que são idosas que têm muita, mas muita saúde mesmo, e principalmente saúde mental. E acredito que você também conhece pessoas assim, pessoas que são para cima, pessoas que são desbloqueadas, pessoas que não têm problemas com doenças psíquicas, né? Ou doenças da mente, porque uma vida inteira se prepararam para uma questão como essa. Então, o que você pode fazer para fortalecer a sua mente? Embora você saiba que você precisa exercitar o seu corpo, você sabia que você também precisa exercitar a sua mente? E a gente já aprendeu aqui que a gente acaba usando muito pouco da nossa capacidade cerebral, daquilo que existe para nós. E como consequência, existe até um velho ditado que talvez você já ouviu falar por aí: use ou perca. E muitos pesquisadores acreditam que essa máxima ela se aplica à saúde do cérebro. Ou você usa ou você vai perder aquilo de tão precioso que você tem. Então, bora lá praticar, bora lá a gente poder fazer com que o nosso cérebro seja fortalecido e ele se desenvolva cada vez mais, né? Hoje em dia o treinamento do cérebro ele está muito ligado à questão da fúria e muitas vezes apontado como maneira de aguçar a mente e até aumentar a inteligência. Então é usado um gatilho que seria o gatilho da fúria, né? Ativa a fúria para que a sua mente ela se expanda. Enquanto muitos cientistas cognitivos sugerem que as alegações em torno ao treinamento cerebral são exageradas e até enganosas, há uma abundância de pesquisas que sugerem completamente ao contrário, que certos tipos de atividade, na realidade, elas podem ser benéficas para a saúde do seu cérebro. A plasticidade do nosso cérebro permite que ele se adapte e mude. Isso é incrível, gente. Mesmo quando você envelhece, à medida que você acaba aprendendo coisas novas, você pode criar e fortalecer caminhos e redes neurais. E isso é incrível, né? Porque você vai envelhecendo e as pesquisas dizem, na realidade, que você acaba até perdendo parte do seu cérebro quando você vai envelhecendo, no sentido de que ele diminui, mas quando você está treinando o seu cérebro, fortalecendo o seu cérebro, e à medida que você vai envelhecendo, você começa a fortalecer e criar caminhos neurais incríveis de desenvolvimento para o teu cérebro. E isso acaba ajudando você a fortalecer o seu cérebro e te ajuda também a torná-lo mais flexível à mudança, né? Ou adaptável à mudança que ele está passando. E eu queria apontar aqui alguns benefícios para que você seja fortalecido, mesmo que você esteja envelhecendo, mas tenha muita saúde. Está tomando um chazinho aí ou não? Um chazinho faz bem, né? Ainda mais numa manhã gelada como essa aí. E que benefícios que você pode esperar de você exercitar então a sua mente, exercitar o seu cérebro? E eu fui atrás de algumas pesquisas e as pesquisas são incríveis. Eu vou falar de algumas delas nessa manhã que vai te surpreender. Mas quando você fortalece e você exercita o teu cérebro, você já tem uma diminuição muito grande da carga, que é uma das cargas piores que existe na vida de uma pessoa, que é a carga do estresse. Ou seja, uma grande quantidade de estresse. Então, se você exercita a tua mente, você tem menos estresse. Você, consequentemente, melhora a sua memória. Não existem coisas que, às vezes, você puxa, onde é que está a chave do carro? Onde é que está a chave, né, da casa? Esses dias atrás, para você ter uma ideia, eu lembro de uma pessoa que falou que tinha perdido, me contou que havia perdido a chave, acho que era a chave do carro. E se bateu procurando a chave do carro em várias partes da casa e virou gaveta e tirou tudo para fora e mexeu no guarda-roupa e a chave estava no bolso da blusa. E até tem alguns vídeos que talvez você já viu as pessoas fazendo, que a pessoa diz que perdeu o óculos e quer o óculos está em cima, assim, na cabeça, né? Então, melhora a memória. Aumenta o seu humor, você começa a ter humor mais positivo. E tem muita gente mal-humorada, né? Pessoas que são azedas, pessoas que parece que tomam pólvora com pimenta, né? Pessoas que parece que tomam vinagre, passam o dia inteiro azedo e é complicado, né? Aumenta o maior foco e a sua concentração, você tem um aumento de motivação e produtividade, ou seja, você se torna uma pessoa mais produtiva naquilo que você faz. A sua inteligência, ela é aprimorada.
aumenta a sua capacidade de criatividade. Todos nós somos criativos, não existe nenhuma pessoa que não seja criativa. O que acontece é que muitas vezes você acaba não expandindo o poder da criatividade que existe dentro de você. E aumenta a sua flexibilidade mental. Você começa a ter pensamentos mais rápidos e tempo maior e tempo de reação. Ou seja, dispara mais rápido o seu tempo de reação e o seu pensamento fica mais rápido. Ou seja, as suas ideias, os seus pensamentos, você está conversando ou discutindo um determinado assunto, você fica mais rápido. Ou seja, a sua partida é automática, né? Ela tem a partida elétrica, assim, né? É diferente, é como você se olhasse assim para uma moto, né? Tem a moto que você funciona no pedal, que você tem que ficar fazendo assim, ou um motorzinho que você fica puxando para fazer ele funcionar, mas tem a partida elétrica, que simplesmente você aciona um botão e ele liga. Então, quando você exercita o teu cérebro, é como se você tivesse faísca adiantada. E eu sou uma pessoa com faísca adiantada, devido a exercícios cerebrais. E você acaba tendo faísca adiantada de pensamentos e aumenta a sua capacidade, então, de reação. Muito mais rápido você reage a determinadas situações. E te ajuda a ter mais autoconfiança, ou seja, aumenta o seu poder de confiança. Você é uma pessoa que confia. E é interessante isso porque grande parte dos problemas de falta de confiança nas pessoas tem a ver com traumas e bloqueios emocionais. Se você é uma pessoa que não confia em você mesmo, você pode estar um pouquinho com bloqueio, ou pode estar bloqueado emocionalmente. Você precisa se confiar mais, né? Aumentar a sua autoconfiança. E aumenta então a sua visão, a sua audição se torna mais nítida. Olha que interessante, tudo com exercícios que você pode fazer para o cérebro. E o legal de tudo que você pode fazer na sua casa, no conforto da sua casa. E eu queria falar agora um pouquinho de algumas pesquisas que foram feitas. Um estudo foi um estudo extenso até, porque ele envolveu mais de 2.800 participantes e eles pegaram pessoas que tinham mais de 65 anos e eles envolveram essas pessoas em diferentes formas de treinamento cognitivo. Então imagine, 65 anos significa que já está entrando na terceira idade. E eles queriam fazer uma pesquisa e nessa pesquisa eles queriam estabelecer alguns padrões e eles separaram 2.800 pessoas em 3 grupos, na realidade, de treinamento. E aí eles iam treinar essas pessoas de forma cerebral e num determinado momento, então, eles iam extrair o resultado. E os tipos diferentes de treinamento cognitivo, que foram 3, eles então treinaram as pessoas em velocidade de processamento, treinamento de memória e treinamento de raciocínio. Então, um treinamento de resposta, né, de velocidade mais rápida, de processamento de informações, treinamento de memória, fazer as pessoas se lembrarem das coisas, e um treinamento de raciocínio, ou seja, para terem respostas mais rápidas, então, a desafios. E os pesquisadores descobriram que aqueles que eram treinados em velocidade de processamento, eles experimentaram maiores benefícios, possivelmente porque o treinamento resultou em um padrão mais amplo de atividade cerebral. Ou seja, então eles foram treinados para processar informações mais rápidos. No entanto, todos os 3 grupos se beneficiaram experimentando proteção contra declínios cognitivos relacionados à idade, que duravam pelo menos 5 anos, né? Claramente, certas atividades mentais podem ter importantes benefícios cerebrais. Agora eu queria abordar com você alguns exercícios cerebrais que você pode fazer em casa. E embora esses jogos cerebrais eles não sejam projetados para tornar você mais inteligente, que seria fantástico, né? Imagine você deitar hoje à noite de uma maneira e levantar 2, 3 vezes mais inteligente. Esse não é o objetivo do exercício cerebral, mas muito pelo contrário, ele é feito para fortalecer a sua mente, desenvolver saúde mental, fazer com que você atue mentalmente em várias áreas. E você vai descobrir que você vai ficar aguçado mentalmente, ou seja, a sua capacidade mental e cognitiva vai se tornar mais forte se você praticar os exercícios regularmente. E uma das melhores maneiras de você fortalecer a sua mente exige um pouco de comprometimento, mas ela é uma das mais eficazes e recompensadoras
Descubra o que você precisa então fazer para ativar aí a sua mente, para você ter boa forma na sua mente. Então o que você precisa fazer? Quando a gente pensa em exercício mental, a gente pensa que já vai começar a botar o cérebro para malhar, né? Eu até gravei um tempo atrás um vídeo aí que na capa eu coloquei o cérebro, né, com halteres, ou seja, fazendo aí musculação. Mas na realidade, quando a gente pensa em exercitar a mente, a gente precisa entender que primeiro precisamos cuidar do nosso corpo. Se não adianta você ter uma mente boa, na realidade você nem vai ter uma mente boa. Para você ter uma mente boa, você precisa cuidar também do seu corpo. Se você quer cuidar da sua mente, primeiro você precisa começar a cuidar do seu corpo, porque quando você cuida do seu corpo, você começa a perceber aí a diferença. E uma pesquisa mostrou que repetidamente que pessoas que se envolvem com comportamentos saudáveis, como exercícios, como a nutrição adequada, são menos suscetíveis a declínios cognitivos associados ao processo do envelhecimento. Todos nós sabemos que vamos envelhecer, não é verdade? E não há um problema nenhum envelhecer, mas a questão é como você vai envelhecer. E a gente deveria pensar na velhice enquanto você ainda não chegou lá na velhice. Porque um tempo atrás eu até vi, talvez você viu aí, uma pesquisa que foi feita com pessoas que estavam em fase terminal. Quais eram os arrependimentos que essas pessoas tinham? E é incrível quando você olha para a pesquisa, porque os arrependimentos não eram de coisas que essas pessoas haviam feito, mas o arrependimento era de coisas que elas não haviam feito, de sonhos, projetos. E uma das coisas que aparecia também na pesquisa era por que a pessoa não se preocupou com a sua saúde enquanto tinha saúde. Porque se preocupar com a saúde depois que você perde a saúde já era. É a mesma coisa que se preocupar com as finanças quando você já não tem mais as finanças. É a mesma coisa que você então se preocupar na questão da sua saúde quando você já perdeu ela. Aí já é tarde demais. Então a nutrição adequada e exercícios mostrou nessa pesquisa que essas pessoas elas tinham um declínio cognitivo menor no processo de envelhecimento. Teve alguns estudos também de 2006 que sugeriram, para você ter uma ideia, que o exercício pode tornar uma pessoa mais inteligente e proteger o seu cérebro do encolhimento à medida que envelhece. Porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro diminui de tamanho. Ou seja, diminuindo de tamanho vai diminuir a capacidade que ele tem. Como a gente já usa pouco, não força, né, a capacidade que ele tem, imagine então ele encolhendo. Um outro estudo que foi publicado já em 2013 analisou comportamentos saudáveis em 2.300 homens ao longo de 30 anos. Então imagine, uma pesquisa séria que ao longo de 30 anos analisou o perfil comportamental, a mente cognitiva de 2.300 homens. Os pesquisadores analisaram comportamentos e habilidades cognitivas dos participantes, a partir da meia-idade, acompanhando o seu progresso na velhice. E olha o que eles descobriram. Os pesquisadores descobriram que homens que praticam certos comportamentos saudáveis tinham cerca de 60% de menos chance de sofrer comprometimento cognitivo ou comprometimento da sua mente e a demência à medida que envelheciam. E uma das coisas tristes que existe é o processo de a pessoa entrar num processo de demência, ou seja, ele envelheceu e o seu cérebro agora envelheceu junto também. O seu cérebro agora entrou num estado mental de sofrimento cognitivo e esse cérebro agora ele começa a ter demência, ele começa a falhar, ele começa a não funcionar da maneira que ele deveria funcionar. E isso é terrível. E você encontra às vezes pessoas que têm lapsos de memória ou pessoas que estão praticamente dementes, ou seja, ela entra num processo que ela não lembra mais quem é você, ela não conhece mais você. E interessante que essas pessoas, ao longo desse período de tempo, que foi 30 anos, eles perceberam que essas pessoas tinham uma capacidade melhor, então, de não entrar ou ter esse processo de demência. E esses comportamentos saudáveis, eles incluíam não fumar. Nada contra a pessoa se ela fuma. Mas quando a gente olha para isso, se você é uma pessoa que está fumando,
faça planos de deixar o cigarro, faça planos de tirar isso da tua vida. Ele pode sim te trazer um determinado tipo de prazer, mas a longo prazo ele vai te fazer um mal tremendo e você sabe disso. Você é consciente disso. Você pode não ter vontade de parar de fumar porque ele te dá prazer, ele te dá alegria, ele te dá uma sensação de bem-estar, mas com o passar dos tempos, a longo prazo, isso tem um preço muito grande, porque o cigarro ele tem 4.720 substâncias tóxicas, das quais 80 delas são cancerígenas. E tudo bem, você pode até dizer assim, mas o meu avô fumou até 90 anos, 100 anos, tinha uma saúde de ferro e ele não morreu aí, inclusive relacionado ao cigarro, ele caiu lá um dia e morreu. Mas você já parou para pensar que a capacidade que esse teu avô tinha, se ele não fumasse, não tivesse acontecido lá a queda, o acidente, seja lá o que for, quanto esse homem não poderia ter vivido? E quando você olha para isso, na pesquisa também apontou que a pessoa manter um IMC saudável, uma pessoa que pratica o exercício físico de forma regular, uma pessoa que consome muito mais vegetais e frutas, e de preferência consuma moderadamente ou não consuma álcool também, é uma pessoa que tem 60% de menos chance de sofrer comprometimento cognitivo e também demência quando você envelhecer. E, portanto, se você deseja construir uma mente melhor, comece trabalhando primeiro em sua saúde física. E você pode fazer de uma maneira bem simples, dar um passeio no condomínio que você vive, dar uma caminhadinha em volta da casa mesmo aí por causa da quarentena. Quando tudo voltar ao normal, você não precisa sair correndo, né? Você pode caminhar, o exercício da caminhada é incrível e faz um bem tremendo para o nosso corpo, mesmo que ele seja pouco por dia, mas a capacidade que tem para fortalecer é incrível. E uma coisa muito importante, gente, que a grande maioria das pessoas, eles não têm como prática, é incorporar na sua alimentação mais frutas e vegetais frescos. E tente abandonar qualquer tipo de mau hábito, como o consumo excessivo do álcool ou o uso do tabaco, como eu mencionei. Mas mais frutas, mais vegetais. Dá uma olhada no teu prato que você come a cada dia. O teu prato é colorido? E quando eu digo colorido, eu não estou falando de corante, viu? Porque a gente usa na alimentação moderna hoje muito corante. Tem uma grande quantidade de corante em tudo que é colocado nos alimentos. Mas dá uma olhada no teu prato se ele está colorido, se ele tem várias cores. E alguns deles pode ser mais difícil do que os outros. Mas o seu cérebro, com o passar dos anos, vai te agradecer. E agora sim, vamos entrar na parte prática, que é o mais importante dessa live. O que você pode fazer para fortalecer a sua mente? Eu fui atrás, gente, do que as pessoas têm feito de forma prática. E quando a gente fala isso, não está falando de drogas, né? Porque tem pessoas que às vezes querem fortalecer a mente recorrendo a remédios, né? E isso não é o melhor paliativo, isso não é o melhor indicativo. Então o que você pode fazer? Uma coisa muito interessante para fazer é você pegar papel e caneta, e aí é um exercício, né? Exercício para a mente. Então como que você exercita a tua mente? Fazendo ela trabalhar. Então você pega papel e caneta e você tem que desenhar mentalmente um mapa do seu bairro ou um mapa da sua cidade. Puxa, que desafio esse para o seu cérebro! Embora você possa navegar pelas ruas da sua vizinhança com os olhos fechados, tente desafiar agora o seu cérebro desenhando de fato o mapa do seu bairro ou o mapa da cidade. Sem trapaça, né? Tente incluir as ruas principais, as ruas laterais da onde você mora, os pontos de referência e os locais que estão próximos à sua casa. E parece besteira, mas gente, é incrível. Quando você pega papel e caneta, você começa a desenhar. Desenha lá a sua casa, né? Mesmo que você não seja um bom desenhista, mas desenha a casa. E começa a fazer o percurso que você faria para você ir na padaria, o percurso que você faria para ir no posto de gasolina, o percurso que você faria para ir no posto de saúde, o percurso que você faria para ir no mercado. Desenhando as quadras, as casas, não precisa ser perfeito, mas mais ou menos tendo a ideia, os pontos de referência, né? Aqui tem a padaria, estou indo no mercado, mas aqui tem uma padaria, aqui tem uma sapataria, e você começa a desenhar. Quando você terminar de fazer isso, compare o seu mapa de memória ao mapa real que existe da sua área.
Aquilo que você fez então, você vai se surpreender como que você perdeu alguns detalhes ou esqueceu alguns detalhes, ou vai se surpreender como você colocou no papel a quantidade de detalhes que existem nas ruas em volta da sua casa. Se você de repente olhou para mim, isso é fácil, Ariel, isso aí eu tiro de letra. Se você acha muito fácil então essa atividade, tente desenhar uma área menos familiar de memória. Então uma área que não é tão comum que você faça com os olhos fechados. Experimente desenhar aí um mapa do Brasil e tente rotular no mapa do Brasil colocando os estados ou os estados, ou até desenhar o mapa mundial e aí colocar os países. Isso é uma maneira de você fortalecer e ampliar a capacidade do seu cérebro. Navegar até o supermercado ou até o consultório médico pode parecer simples e quase automático. E pode ver quando a gente está dirigindo, você está no volante do carro, você pega e está indo para determinado lugar, você pode estar conversando com a pessoa do lado, você vai automaticamente porque você fez aquele percurso muitas vezes e automaticamente você vai. No entanto, você forçar a sua mente a lembrar o layout da sua vizinhança, bem como desenhar ou rotular, ajuda a ativar uma variedade de áreas no seu cérebro que não estão sendo utilizadas. Porque como a gente faz grande parte das coisas no piloto automático, isso está faltando. Então, quando você começa a forçar o teu cérebro, você começa a aumentar a sua capacidade cognitiva e ele começa a ativar áreas do seu cérebro. Se fosse fazer uma tomografia do seu cérebro no exato momento que você está fazendo isso, você iria ver várias áreas do seu cérebro que estão acendendo. Várias partes do campo aí do seu cérebro que agora começam a ser ativadas, que se você fizesse uma tomografia cerebral antes, você não viria isso. E agora, pelo fato de que você começou a exercitar e você agora começa a desenhar o layout da região que você está, ou rotular ainda, você começa a perceber que várias áreas do seu cérebro começam a ativar, áreas que você não usava mais, áreas que vão te capacitar, áreas que vão te fortalecer para um determinado momento da sua vida que você vai precisar, principalmente quando chegar à velhice. Uma outra coisa que você pode fazer para treinar e aumentar a sua capacidade cognitiva, fortalecer o seu cérebro e fazer com que várias áreas do seu cérebro elas se acendam, elas se ativem para que você tenha saúde e saúde perfeita, para que você evite, por exemplo, no futuro o Alzheimer, é você aprender algo novo. A capacidade de aprender algo novo. Esse exercício cerebral, ele requer um pouco de comprometimento também, mas também é o que pode dar a você o retorno mais rápido possível de fortalecimento do seu cérebro. Aprender algo novo pode ser que seja algo que seja um desafio, e é isso que o seu cérebro precisa. Em grande parte da nossa vida, o que a gente faz é a gente agir no piloto automático. Você faz tudo no piloto automático. Você levanta de manhã, você coloca lá a chaleira no fogo, você esquenta a água para fazer o chazinho, tudo no piloto automático. E grande parte as pessoas acabam perdendo a capacidade cognitiva, a capacidade mental que tem. Aprender algo novo é uma maneira de manter o seu cérebro alerta e introduzir continuamente novos desafios. E tua mente gosta de desafios. Em um estudo que foi feito recentemente aí, os pesquisadores designaram adultos mais velhos para aprender uma variedade de novas habilidades, que variavam entre fotografia digital a acolchoado. E você sabe que muitas pessoas que já passaram dos 15 acabam tendo uma certa dificuldade para aprender coisas novas e principalmente tecnológicas. Eu lembro alguns anos atrás, para você ter uma ideia, eu acho que quando eu estava fazendo a faculdade, foi no ano de 2001. E talvez você foi uma pessoa que você fez, por exemplo, a datilografia, lá no passado, o curso de datilografia. E era pago esse curso, eu não tive o privilégio de fazer datilografia. Então, quando eu digito ainda, eu vou estar caçando os pontinhos, né? Mas tem gente que digita, ele poderia estar aqui digitando, olhando para você, ele está digitando uma série de coisas. Ele está relatando, é aquilo que acontece, por exemplo, num tribunal, né? Em que a pessoa está ouvindo e ela está digitalizando aquilo que ela está ouvindo.
Como tem o outro que está desenhando o cenário de uma cena no tribunal, o outro está escrevendo. Além de hoje existirem a gravação também, mas ainda existe o papel, ou seja, está redigindo aquilo que está acontecendo. Mas quando eu lembro que em 2001, a gente tinha uma capacidade pequena ainda, na realidade um pouquinho antes de 2001, os programas de computador, não existia naquela época ainda o Windows, que hoje é uma facilidade incrível, e tantos outros, mas eu não sei se você lembra aí do MS-DOS, que praticamente tudo era com código. Então, meu amigo, para aprender uma programação de computador, para aprender um negócio para fazer, era terrível, era muito complicado no passado. Hoje, uma criança pequena, hoje existem layouts prontos, né? Mas eles então pegaram essas pessoas idosas e eles começaram a variar alguns tipos de coisas novas. E eles fizeram então testes de memória e depois compararam esses grupos experimentais aos grupos de controle. Os membros dos grupos de controle haviam se envolvido em atividades divertidas. Então eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram por uma prática de controle, ou seja, alguém fazendo o controle, né? Alguém praticando, por exemplo, um tipo de atividade, e essas pessoas então elas eram acompanhadas. E eles se envolveram em atividades divertidas, mas não atividades que eram desafiadoras mentalmente. E que tipo de atividade divertida que colocaram para eles? Assistir filme divertido, ouvir rádio. Os pesquisadores descobriram que apenas os participantes que haviam aprendido uma nova habilidade experimentaram melhorias nos testes de memória. Ou seja, se ele aprendeu lá, sei lá, bordado e crochê, ele aprendeu lá tirar fotografia digital, ele aprendeu a fazer lá uma prática no computador, e ele já era na terceira idade. Eles perceberam então que essas pessoas eles tiveram um avanço de atividade cerebral, despertando memórias que não estavam ativas. E eles também descobriram que essas melhorias de memória ainda estavam presentes quando testadas novamente 1 ano depois. Ou seja, pegaram esse mesmo grupo de idosos, colocaram eles em práticas e desafios, um de grupo de controle que simplesmente dá atividade para ele assistir ou ele fazer determinada situação, mas divertida, e o outro colocou para desafio mesmo, desafiando a mente dessa pessoa idosa, para que ela aprendesse algo novo. E quando ela aprendeu e ela começou a praticar, fizeram o teste, e no teste declarou que essa pessoa já estava bem, melhorou muito, né, a capacidade cognitiva e a memória da pessoa. Mas uma outra coisa que aconteceu é que 1 ano depois, 1 ano depois, eles testaram essa pessoa e a capacidade cognitiva e a capacidade de memória, de lembrar das coisas, tinha se potencializado. Isso é incrível, não é? Ou seja, eu estou nesse momento falando, eu não estou na terceira idade, provavelmente muitos de vocês não estão na terceira idade, alguns talvez já estejam, e mesmo que você esteja, ainda há tempo de você fortalecer, treinar e exercitar o seu cérebro, e você vai se surpreender, mas você não tem que se preparar para a velhice quando você chegar na velhice, na terceira idade. Você tem que se preparar agora. É por isso que você vê pessoas idosas, que muitas delas, infelizmente, estão numa cama. E você vê pessoas idosas que estão levantando a perna lá em cima, estão se exercitando, estão correndo, estão dançando, porque foram pessoas que se programaram para envelhecer. Todos nós iremos envelhecer. E a beleza do envelhecer é porque quando você chegar lá, significa que você não morreu. Isso já é vitória, isso é felicidade. Quantas pessoas partem tão cedo dessa vida, muito jovens ainda, perdem a sua vida, ou perdem a sua capacidade motora, o seu direito de ir e vir, porque ficaram incapacitadas. Então você precisa se preparar. E por isso que o objetivo dessa live é despertar e abrir a sua mente para pensar que você tem uma máquina incrível e que depende de você fortalecer essa mente. E o meu objetivo é fortalecer essa mente para mudar em várias áreas e inclusive te livrar da ansiedade, te livrar das doenças psíquicas, as doenças psicossomáticas, que a gente já viu aqui que 80% a 90% das doenças fisiológicas ou físicas, elas nasceram na mente. Então, vale a pena você fazer isso. E algumas das coisas que você pode querer tentar incluir é aprender um novo idioma. Aí você pode dizer, não consigo falar nem o meu, como é que eu vou aprender um novo? Mas você não precisa aprender e ser fluentemente, por exemplo, no inglês.
Mas você pode aprender palavras novas, ou palavras de cores, ou nomes de animais, e assim por diante. É uma maneira de você acabar aprendendo algo novo. Não precisa ser fluentemente que você vai sair daqui quando tudo acabar e você ir para os Estados Unidos, por exemplo. Mas você pode aprender coisas novas relacionadas a uma nova língua, que seja o inglês, seja o espanhol, seja o hebraico. Olha, nossa, o hebraico, claro que é possível. E você pode aprender a tocar um novo instrumento musical, ou aprender até um hobby. E você não apenas estará esticando a sua mente, mas também estará aprendendo continuamente algo novo, à medida que continua expandindo as suas habilidades e se tornando mais realizado. Então, gente, aprenda algo novo. E sabe que não parece, mas uma das coisas que você já está aprendendo como algo novo é nos momentos que você assiste as lives, tanto as lives da manhã como as lives da noite. Porque eu estou trazendo todo e vou trazer para você todo o meu conhecimento ao longo da minha vida e mais de 20 anos em ajudar homens e mulheres a vencer os seus medos. E eu vou trazer muita coisa nova que é de ponta nos últimos dias de pesquisas para fortalecer a tua mente, para te livrar da ansiedade, para te livrar de traumas e bloqueios emocionais. Daqui uns dias eu vou fazer uma série completa sobre como desbloquear os seus traumas, os teus bloqueios emocionais. Como extrair o melhor de você, eu já tenho falado, mas a gente vai eliminar os bloqueios que te prendem. Os bloqueios na vida financeira, os bloqueios no relacionamento, os bloqueios espirituais, porque sabia que existe muito bloqueio, inclusive espiritual. E agora um outro ponto que eu queria trazer para você agora, muito importante, ó, tente usar a mão não dominante. Esse é um exercício fantástico para o cérebro. Se você escreve aí com a mão direita, né, você tem uma capacidade muito grande para escrever com a mão direita, e você pode tentar escrever com a mão esquerda. E é incrível, se você tiver uma caneta perto aí, pegar a caneta, eu escrevo com a mão direita, né? Pegar a caneta com a mão direita é uma coisa. Pegar a caneta com a mão esquerda, faz o teste para você ver aí se você escreve com a mão direita. Ou ao contrário, é a mesma coisa. Parece que já muda. Você pega com a mão direita, não sei se é psicológico, parece que te dá mais confiança. Quando você pega com essa mão, a coisa muda. Você já sente, assim, uma questão de diferença muito mínima, mas você sente da mão direita para a mão esquerda. Faz o teste aí na sua casa e me fala agora no comentário se você sentiu isso ou não. Não tem problema. Faz para mim aí. E esse exercício que eu vou te explicar agora, ele é um exercício muito interessante que um neurobiologista, que é a pessoa que estuda a biologia da mente, a saúde da mente, ele sugere para manter o seu cérebro vivo. E ele escreveu um livro um tempo atrás, que é o livro, já traduzindo para o português aqui, o livro é 83 exercícios neuróbicos para ajudar a prevenir a perda de memória e aumentar a sua aptidão mental. E o neurobiólogo Lawrence Katz recomenda usar a mão não dominante para fortalecer a sua mente. E como usar a mão oposta pode ser tão desafiador? Pode ser uma ótima maneira de aumentar a atividade cerebral. Então a proposta dele é exatamente você tentar trocar de mãos enquanto você estiver, não necessariamente só escrevendo. Você pode trocar de mãos quando você estiver jantando. Isso é interessante, né? Ou seja, eu estou tomando meu chazinho aqui com a mão direita. Agora eu vou começar a tomar com a mão esquerda. E não necessariamente só nesse momento, mas eu posso começar a tomar com a mão esquerda. Vou pegar determinado objeto com a tendência a ir com a mão direita, ou se caso você já é a pessoa que usa a mão esquerda, faz com a mão direita. A tendência geralmente é a mão que você tem domínio, é essa mão que você quer pegar. E quando você tem que usar a outra mão é um desafio. E quando você olha nessa caminhada de vida, pode ver que existem algumas pessoas que acabam por um acidente perdendo a sua mão dominante e ele tem que agora exercitar a outra parte. E chega um ponto em que ele escreve perfeitamente com a mão esquerda porque ele perdeu a mão direita. É a mesma coisa que você vê com pessoas que, por exemplo, eles nasceram sem os braços.
e eles usam as mãos para lavar louça, eles usam as mãos para tocar piano, eles usam as mãos para tocar violão, as mãos não, perdão, os pés, né, para tocar violão, eles usam os pés para trocar um bebê. Não sei se você já viu algum vídeo assim? Ou seja, a pessoa exercitou a sua capacidade mental de uma outra forma que não era a forma tradicional. Então, quando você estiver jantando, em vez de você jantar com a mão direita, se é a mão dominante, tente agora, a partir de agora, com a mão esquerda. Você começa a fortalecer e desenvolver uma outra parte, e ativar uma outra parte do seu cérebro. E com o passar dos tempos, você vai perceber que por mais que ela não seja a mão dominante, ela vai ser tão fortalecida quanto a mão dominante. Você vai ter maior facilidade com a outra mão que não é a mão dominante. É legal ou não é? Então faça esse tipo de exercício. Ao trocar de mãos enquanto você está jantando ou tentando escrever algo, vai ser difícil talvez no início, mas é exatamente o ponto. O ponto de ser difícil, ou seja, o ponto de desafio é que faz com que a sua capacidade cognitiva ela aumente, o que faz com que a elasticidade do teu cérebro ele acabe aumentando. Elasticidade que eu digo porque ele não estava sendo usado, e aquilo que você não usa, você perde. E as atividades cerebrais, elas são... as atividades cerebrais mais eficazes não necessariamente são as mais fáceis. Ao seguir, eu quero falar de uma outra atividade que provavelmente você já realiza no seu dia a dia, mas pode acabar não percebendo o quão benéfico pode ser para a sua força mental ou para a sua saúde mental, que é socializar-se. Alguns estudos de 2019 sugerem que pessoas socialmente ativas também apresentam menor risco de desenvolver demência e doenças do Alzheimer. Nós estamos vivendo num processo, num período aí de pandemia, né, de isolamento social. Mas quando você olha para isso, a própria prática de socializar-se pela internet, como eu estou fazendo com você, é fantástica. E você pode fazer comigo, você pode me fazer perguntas, inclusive. Você pode fazer comentários daquilo que eu estou fazendo. Você também está socializando comigo. Quando eu pergunto no início de cada live, quando me diz de qual cidade você está falando, eu não estou ganhando tempo. Quando eu pergunto isso, é exatamente para exercer essa parte de socialização de uma pessoa, que ela está atrás de um computador, ou ela está atrás de uma câmera, ela está atrás da câmera do seu smartphone ou do seu celular. E aí ela consegue, quando ela se conecta, você acaba se conectando comigo e você coloca de qual cidade que você está me assistindo nesse instante, aí você coloca, faz sentido o que eu estou falando para você, você coloca sim, você quer fazer isso, você comenta eu quero, você está se socializando. Estudos de 2019, então, apontaram que pessoas que são ativas socialmente são pessoas que têm um risco muito pequeno de desenvolver o Alzheimer. E pensa numa doença terrível, não é mesmo, gente? Chegar ao ponto em que você não lembra mais que você é a mãe, que você é o pai. Chegar ao ponto que você não sabe quem mais é aquela pessoa. Você olha para uma pessoa que está vivendo com você há anos, que está cuidando de você, e você pergunta para essa pessoa, quem é você mesmo? É terrível, não é verdade? E às vezes a pessoa do outro lado, com lágrimas nos olhos, diz que é a filha. E a socialização, ela tende a envolver várias áreas do nosso cérebro. E muitas atividades sociais. Também inclui elementos físicos, como praticar esporte. Então, quando tudo voltar ao normal, tenta praticar um esporte. Por mais simples que seja, nem que seja pegar uma bola. Compra uma bola de basquete, gente. Se tiver uma quadra perto da sua casa, vai para essa quadra e fica batendo a bola no chão. Se não tem a quadra, bate no seu pátio. Você vai se surpreender com a capacidade que tem o simples bater de uma bola trocando de mãos. É incrível. Um exercício, uma atividade física também, que também ela acaba sendo benéfica para a mente. Mesmo se você for uma pessoa introvertida ou introvertida, né, inveterado, buscar ter alterações sociais pode ser um benefício muito grande para o seu cérebro a curto e a longo prazo. Algumas ideias para se manter socialmente envolvido inclui você se inscrever em alguma prática de oportunidade de voluntariado, aí no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. Ingressar em um clube, né? Qualquer tipo de clube, clube de mães, clube de pais, clube de escoteiros, clube de desbravadores, aventureiros, sei lá, clube da terceira idade, ou clubes esses que você pode fazer aí de caminhada, caminhar com as pessoas,
uma caminhada local e manter contato próximo com seus amigos e familiares. Nesse período não é tão fácil, mas estabeleça também a socialização de outra forma. Gente, hoje eu acabei falando para você sobre a capacidade que você tem de fortalecer o seu cérebro, que é essa máquina incrível que a gente ganhou aí do Criador, e que eu queria que você ficasse agora na parte final dessa live pensando um pouco sobre a importância da sua capacidade cognitiva. Tudo aquilo que você foca, a gente já entendeu que expande. Então, se você começa a exercitar a sua mente, começa a exercitar o seu cérebro aí, você vai aumentar a sua capacidade cognitiva, você vai aumentar a sua saúde cerebral, você vai aumentar e ativar áreas do seu cérebro que estão apagadas, você vai capacitar a sua mente para te devolver a saúde que você tem na sua mente. Mas depende unicamente e exclusivamente de você. E com práticas muito simples, como simplesmente mudando a mão dominadora, a mão que você tem o controle, fazendo atividades ao contrário daquilo que você está habitualmente acostumado a fazer. Como, por exemplo, quando você senta-se em uma cadeira para você colocar uma meia, com qual parte ou qual pé você começa? Se você tem o costume de colocar a meia pelo pé direito, comece agora a colocar a meia pelo pé esquerdo. Se você tem costume de pentear o seu cabelo com a mão direita e até usando, quem sabe, a mão esquerda para acompanhar, faça ao contrário agora. Escova o pente na mão esquerda e acompanhe com a mão direita, dando força e suporte para a mão esquerda. Ou simplesmente o desafio de fazer com a mão que não é dominadora. Se você escova os teus dentes, só com a sua mão dominadora, que é o comum, comece a escovar os dentes com a mão não dominadora. Você está conseguindo entender? Você vai jantar, vai comer hoje, na hora do almoço, ou café da manhã, em vez de usar a mão direita, use a mão esquerda. Ao contrário, se você usa garfo e faca, inverta agora o garfo para a mão não dominadora, a faca para a mão que é dominadora, e tenta agora se encontrar. No começo é um desafio e o nosso cérebro gosta de desafios. Isso tem uma capacidade incrível para fortalecer a sua mente e ativar áreas do seu cérebro que estão apagadas. E conforme o tempo for passando e essas áreas forem sendo ativadas, isso vai te trazer maior capacidade de memória, isso vai te trazer maior capacidade de resposta rápida, isso vai te trazer uma série de benefícios que você acabou perdendo, ou ao longo do tempo você vai acabar perdendo. Tá certo então, pessoal? Eu espero que você tenha entendido o meu objetivo hoje e que você me responda agora. Agora eu vou fazer a prática da socialização. Fez sentido o que a gente aprendeu hoje? Sim ou não? Coloca pra mim aí. Já tem gente colocando aí. Parabéns você que já colocou. Sim, fez sentido. Eu quero fazer isso. Coloca pra mim aí também. Qual é a tua mão dominadora? Direita ou esquerda? Qual é a mão que é dominadora? Coloca pra mim aí, direita ou esquerda? Escreve aí, rapaz. Vai lá no teclado ou digita no seu celular aí. A direita ou esquerda? Comenta pra mim. E por último agora, não menos importante, o desafio que eu quero fazer para você. Quantos de vocês aqui agora que estão me assistindo, tem muita gente aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, quantos de vocês agora topam o desafio de você fazer atividades para exercitar o seu cérebro? Escreva para mim agora aí, eu topo. Escreve agora aí, eu topo, eu aceito o desafio, eu quero, ou outra coisa que você quiser colocar agora, nesse exato momento, coloque para mim agora. Mudar atividades cerebrais para você, melhor, mudar as atividades do seu dia a dia para que você tenha atividade agora cerebral ativada, força e também saúde. Coloque para mim aí, eu topo, eu quero. Olha quanta gente colocando aí. Parabéns, você também no Facebook, coloque para mim, você que está assistindo, se você topa o desafio de a partir de hoje, você começar a exercitar a sua mente com aquilo que eu te ensinei hoje, coloque para mim. Legal, parabéns para aqueles que colocaram já, você acaba de exercitar uma parte muito incrível também, que é a socialização, que é quando a gente pergunta e você também começa a colocar. Tá certo, pessoal? Então, eu queria te pedir uma coisa muito importante.
Daqui a pouquinho vai entrar no ar o vídeo aí na página. Se você está no Facebook, compartilhe, faça chegar o maior número de pessoas. Se você tem como compartilhar agora, já compartilhe. Faça chegar porque alguém pode estar precisando. Envelhecer não é o problema. Envelhecer, quando você chegar lá na terceira idade e envelhecer, você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: eu envelheci com saúde ou eu não envelheci com saúde. Ou seja, depende unicamente, exclusivamente de você tomar a melhor decisão. Chegar na terceira idade é motivo de comemoração, porque você não morreu. Mas você precisa chegar na terceira idade e chegar bem. E para chegar bem na terceira idade, não é só o corpo, tem que exercitar a mente para se livrar de doenças psicossomáticas, se livrar de uma das piores doenças que existem também, que é a doença do Alzheimer. E você pode simplesmente com exercícios mudar isso. E exercícios simples como esse que eu falei, que é mudar a mão dominadora. Se escreve com a mão direita, agora escreve com a esquerda. Se come com a direita, agora vai começar a comer com a esquerda. E você começa a desafiar o seu cérebro. A pergunta é: topa o desafio? Tá junto comigo nessa caminhada para fortalecer, para ativar o nosso cérebro e ter saúde mental? Espero que essa live tenha feito sentido para você. Um grande abraço, um beijão no coração e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia.